Por entre aclamações, Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Pelo ensino, família, os párocos, os diáconos, Para os filhos, em particular, para as crianças que hoje receberão de modo solene sua primeira comunhão. Hoje celebramos a ascensão de nosso Senhor ao céu. O Senhor que por sua própria força sobe aos céus. E por vezes podemos nos questionar: por que o Senhor tinha que subir? Por que Ele não pôde ficar aqui conosco? A própria liturgia nos responde hoje, nos mostrando 3 motivos pelos quais o Senhor sobe aos céus. Primeiro, para estar ainda mais próximo de nós. Ele mesmo nos apresenta isso em meu Evangelho: estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Depois, para enviar o Paráclito, o defensor. Ele, em meio a esta preparação que estamos tendo, em meio à novena de Pentecostes, Ele mesmo nos diz: é bom que eu vá, porque assim enviarei o defensor. E por fim, para que possamos nós ter a confiança de um dia seguido. E vemos que tudo isso é um a mais ao qual nós somos chamados hoje. O Senhor nos dá muito mais. Os apóstolos, depois da ascensão do Senhor, tiveram este a mais, souberam aproveitar este a mais, souberam corresponder a este a mais, buscaram fazer o que Ele disse e como Ele disse. E vemos tudo aquilo como frutos que eles conseguiram pela correspondência a Deus. Em primeiro, souberam experienciar o Senhor. Experienciaram o Senhor durante o período que esteve com eles, do seu anúncio. Experienciaram o Senhor diante das suas manifestações na ressurreição. E souberam experienciar o Senhor a cada dia, em cada momento que eram chamados a também se unirem a Deus. E souberam fazer aquilo que o Senhor lhes indicava em cada momento. Vemos logo a partir da ressurreição, quando ouvimos o Evangelho de São Mateus, aquilo que o Senhor diz: precederei-vos na Galileia. E os apóstolos vão. Vemos hoje que eles estão na Galileia diante da ascensão do Senhor. Mas depois o Senhor indica para onde deveriam ir e retornam. Não se afastem de Jerusalém. Eles voltam para aquele lugar do cenáculo onde tiveram a experiência. Vão para a Galileia, o local do primeiro encontro, o saber de onde vieram, saber onde estavam as suas raízes, o reconhecer quem eram, mas o se deixar mover pelo Senhor e ir aonde Ele indicava, aonde deveriam ir, e vão para o mesmo lugar aonde celebraram a última ceia, vão para aquele cenáculo e ali experienciam o momento de oração, preparando-se para a vinda do Espírito Santo, que o Senhor mesmo indica que ali estivessem para que se cumprisse a promessa do Pai, a vinda do defensor. Sabiam quem eram, de onde eram e sabiam o que deviam fazer. Souberam corresponder em cada momento naquilo que lhes era pedido. E por isso vemos os grandiosos frutos aos quais eles dão. Souberam anunciar em vista disso, porque não ficaram se perdendo. Sabiam em quem colocavam a sua esperança, sabiam aonde estava a sua riqueza e em quem confiavam diante do seu poder. Não uma esperança superficial e passageira que frustra como no mundo, mas em Deus. A esperança que não decepciona. Sabiam onde estava a sua riqueza
no Senhor e não nas bens, nas coisas que passam e perecem. Sabiam que aquele que tinha o poder e que os conduzia era o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e não os poderosos deste mundo que orquestram e manipulam as coisas. E assim souberam testemunhar verdadeiramente na Judéia, em Jerusalém, na Samaria e nos confins do mundo. Também nós somos chamados a isso, somos chamados a corresponder, somos chamados a saber viver, mas por vezes ficamos presos no si. No se eu tivesse no tempo de Jesus, no se eu pudesse fazer isso, no se eu tivesse aquela condição, e fugimos daquilo que nos é próprio, da graça que nos é concedida a cada dia, fugimos de experienciar o Senhor quando devemos. Para as crianças hoje, mais uma vez, mais um passo é dado para que vocês saibam experienciar o Senhor. E saibam experienciar diante do momento que é destinado para vós. Não só a primeira comunhão, mas todas a partir de agora. Aqui vocês vão aprender a experienciar o Senhor de fato. E aprendam a fazê-lo e levá-lo para a vida. Não só na Santa Missa, mas em todo e qualquer sacramento que se recebe, experienciamos o Senhor. Não deve ser mais um checklist, um mero receber, um mero estar presente e pronto, mas o saber viver. Porque o sacramento tem uma graça específica a cada momento. Vocês, alguns recentemente, outros um pouco mais de tempo, foram batizados e se tornaram, no seu batismo, pedras vivas da igreja. Foram levados a esta dignidade de filhos para corresponder e estar com Deus. Agora são chamados a estar ainda mais presentes com o Senhor e experienciá-lo em cada momento. Diante da confissão, o saber se confessar com correspondência e buscar sempre estar em estado de graça para estar sempre unido a Ele, sabendo o que fazer e como corresponder à sua vontade. Depois na crisma, para poder defender a fé e corresponder em cada sacramento ao qual o Senhor vos destinar. Mas na Santa Missa, como a própria Igreja apresenta, vivenciamos este modo particular. E por podermos receber sempre este sacramento, é necessário saber fazê-lo, saber estar com o Senhor. Vemos que os apóstolos souberam experienciá-lo, porque souberam ouvi-lo, falar com Ele, se deixar tocar pelo Senhor. Na Santa Missa, vocês também têm esta oportunidade. O Senhor lhes fala diante de toda a liturgia da palavra, em cada momento da liturgia, para que vocês saibam ouvir, para fazer a vontade que Ele indica, saber ter atenção e saber se deixar tocar por cada palavra que é dita. Um erro muito implementado por alguns é simplesmente achar: essa leitura é para fulano, isso que está dizendo é para ciclano. Tudo aquilo que é dito na palavra de Deus cabe também a nós, a cada dia, no hoje. É para que saibamos corresponder e viver. Quando só apontamos o outro, nós não temos atenção. Saber aproveitar aquilo que é dito, com as minúcias, saber ter atenção e aprofundar sempre mais, mas ao mesmo tempo saber também se deixar tocar pelo Senhor, saber ter a devida reverência ao comungar, a devida atenção, saber se inclinar,
reverenciar o Senhor, porque aquele que está na sua frente é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Então, fazer e comungar com abertura de coração, não de qualquer jeito. Saber que é Ele que vem, te toca e te transforma, com a devida reverência, com a devida piedade, sem a pressa, mas com os atos próprios, sabendo olhar e corresponder, dizer o amém diante daquele que se apresenta, corpo de Cristo, amém. Sim, eu creio que ali está Cristo todo inteiro, que se entrega a mim em corpo, sangue, alma e divindade, e me faz assim me unir a Ele. E saber também falar com o Senhor. A ação de graças, mais do que músicas, outras coisas, é um momento de oração. É perceber que Deus, que está em vós, agora tem que crescer em intimidade. É o momento de saber olhar e falar com Jesus, não de pensar na festa, na comemoração, na comida ou em qualquer outra coisa, mas olhar de modo verdadeiro. O Senhor está dentro de mim, me toca e quer falar comigo e me ouvir. Falar para Ele da sua alegria de poder estar com Ele, falar das tristezas que possam ter passado, falar dos seus projetos e planos, e pedir a Ele as forças necessárias para corresponder sempre mais. Somente tendo essa experiência com o Senhor, saberemos aonde estamos, aonde é a nossa casa, aonde devemos ir, a quem devemos corresponder, saber quem somos de fato, para poder testemunhar. Somente experienciando saberemos reconhecer que é Ele a nossa esperança, é Ele a nossa riqueza, e é Ele o poder, é dele o poder a qual confiamos de nos conduzir. Saber que você é não mais um, não um número, mas que você é filho de Deus, e que como filho deve corresponder à vontade dele. E correspondendo, em primeiro lugar, sabendo de onde você é, reconhecendo qual é o seu lugar, quem é aquele que te conduz, quem é aquele que é a presença de Cristo. Às vezes nós não damos atenção tantas vezes a isso. Por exemplo, imaginemos alguém que quando se pergunta o endereço de onde mora, fala que mora no quarto. Não adianta muita coisa. O Senhor te chamou a um lugar específico. Então, o saber corresponder diante deste lugar específico e se fazer presença dentro deste lugar específico. Onde é a sua casa? Quem são os seus pais? Saber corresponder a isso como filho e dar testemunho. Sabendo também anunciar aos seus amigos na escola, sabendo anunciar diante da sua rua com seu vizinho e também com os seus pais, mas ao mesmo tempo sabendo tomar posse dentro desta casa que é a sua paróquia. Onde você pertence? Se é aqui, você pertence à paróquia São Pedro, é essa a sua casa. Mas e se eu frequentar a capela XYZ? A sua casa é essa. Você não dá o endereço do seu quarto, dá o endereço da sua casa, então da sua casa. Saber tomar posse, é corresponder, buscar, se deixar conduzir, para dar testemunho, como o Senhor quer. Ele nos diz que devemos fazer discípulos dele. E como fazemos discípulos de Jesus? Sabendo anunciar. Às vezes achamos que anunciar é somente as pessoas que saem para outros lugares, mas esquecemos que o nosso primeiro anúncio está aonde o Senhor nos chama em primeiro lugar.
Os pais devem anunciar diante do seu casamento, diante dos seus filhos, sabendo corresponder àquilo que é chamado, dar testemunho, mais do que só com palavras, com seus atos, com a sua vida. Como é que eu dou exemplo para o meu filho? Eu chamo a atenção quando ele está errado? Eu corrijo? Eu sei falar com ele? Ou eu falo de qualquer modo e com grosseria? Eu sei conduzir e corresponder? Eu sei obedecer? Ou eu falo de qualquer forma? Ou eu faço de qualquer forma? Tudo isso é testemunho. Saber corresponder em casa, no trabalho, na igreja, aquilo que me cabe. Porque se eu não faço o que me cabe, eu não anuncio. Ao contrário, eu dou um mau testemunho e afasto tantos outros. Agora, quando eu faço aquilo que me cabe, como eu devo fazer? Quando eu sei, em primeiro lugar, obedecer e fazer o meu papel de filho dentro desta família, aí sim, aí eu dou o testemunho que Deus quer e sei corresponder ao que Ele me pede, sei fazer verdadeiramente aquilo que o Senhor me indica a fazer e a corresponder. E vemos isso diante da próprio modo como o Senhor quis operar todas as coisas. Ele ascende ao céu por sua própria força e se senta no trono à direita do Pai, porque ali mostra que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas quis que ao seu lado estivesse aquela que em tudo soube corresponder, que soube ouvir, soube fazer a vontade de Deus, aquela que soube melhor experienciar e testemunhar. E por isso a Virgem Santíssima é assunta aos céus. Deus a eleva e ela ao seu lado está como rainha, Senhora nossa, mãe e advogada, para nos mostrar o caminho como devemos corresponder e estar. Que ela possa ensinar cada dia mais a vocês, crianças, a testemunharem e a corresponderem à vontade de Deus, e a cada um de nós, seguindo a sua vontade. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo.